Estamos de volta, então, aqui com o meu amigo Gabriel Marques, agora com a vinheta da sua apresentação. Você pode continuar, pode começar, então, a sua palestra do dia de hoje. É com você, Gabriel. Valeu, Paulo, obrigado. Então, dando sequência aí à nossa apresentação, a Serf é uma empresa que atua desde 2007, aproximadamente, no mercado de consultoria florestal madeireira. De lá para cá, nós já passamos por várias experiências aí ao longo desse tempo, e que hoje nos permitem aí apresentar e compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Hoje o nosso tema ele é voltado a esse dilema, digamos assim, que muitas pessoas acabam tendo depois de um certo tempo aí que plantou sua floresta. Nesse momento parece que a coisa está muito aquecida, mas em vários momentos a gente sentiu que essa pergunta, né, era muito forte entre os nossos clientes. Tem uma floresta plantada e quero montar uma serraria. Por onde eu vou começar? Então, a Serf, há muitos anos, responde essa pergunta, fazendo com que o processo desse cliente possa ser viabilizado. É muito comum, ao longo dos últimos anos, aí, aproximadamente 10, 15 anos atrás, o desenvolvimento florestal ser muito forte, o incentivo ao plantio ter sido muito forte em várias regiões do país. Em alguns lugares se desenvolveu muito bem para o perfil, como é o caso do Mato Grosso do Sul, aí, de onde fala o Paulo, aí, toda a equipe dele, que é o setor papeleiro, né? Em outros locais, o setor madeireiro é muito mais desenvolvido. Então, nós praticamos esse trabalho já há algum tempo, e agora é uma oportunidade para que a gente possa compartilhar com vocês tudo isso. Eu tomei a liberdade de fazer uma apresentação bem de caráter de exposição mesmo, não muito ilustrativa do ponto de vista de imagens, como eu sou acostumado a fazer, mas aqui o objetivo é provocar os participantes, aí, os ouvintes desse evento, para que possam, então, se perguntar a respeito disso, caso alguém tenha essa condição na sua vida atualmente. Bom, nós vamos trabalhar com uma página como essa e uma sequência de atividades que são relevantes para esse processo como é que eu vou fazer essa serraria tendo essa floresta? Quais são os parâmetros que eu tenho que avaliar? Como é que eu faço isso? Isso sempre de uma forma prática, como é o nosso caso. A gente trabalha com uma praticidade muito grande com nossos clientes, né? E esse é um caso típico de um cliente nosso. Então, uma floresta com uma serraria, com uma indústria e com uma indústria de processamento. Esse grande painel aqui com vários posts aí, eles demonstram o que está acontecendo no processo produtivo dele. É uma análise inicial, é um estudo que a gente faz. Nós vamos tratar essa apresentação como se fosse uma sequência de post-its e levantando essas questões ao longo do tempo. Bom, a primeira pergunta que se faz, quando eu tenho uma floresta, isso é um ponto muito importante para a gente avaliar, qual é o tamanho da minha área plantada, né? Isso é uma pergunta importantíssima. Eu tenho 20 hectares, 200 ou 2.000 hectares. Qual é o ciclo de plantio e quais os sortimentos disponíveis? Olha, quando a gente pergunta isso, muitas vezes o produtor diz, mas o que é sortimento? Nunca ouvi falar disso. Aqui eu estou generalizando, né, para um perfil de clientes, mas claro que, por outro lado, existem vários clientes que têm um apoio técnico, um suporte técnico muito grande para fomentar essas informações. Mas qual é o ciclo de plantio? Então, em quantos anos eu comecei a plantar? Eu plantei 1 hectare por ano, 10 hectares por ano, 20 hectares por ano? Como foi isso? Quais os sortimentos disponíveis dessa floresta? Sortimento é como se eu... é como eu faço como o açougue faz lá, como o frigorífico faz com o boi, né? Ele vai particionando isso em partes diferentes. Na nossa parte, os sortimentos é isso também. A gente vai de uma árvore separando ele em várias classes e vai determinando para que ele serve exatamente, em função dos seus diâmetros, principalmente. No caso aqui, eu estou dizendo que pode ser sortimentos de lenha, toretes, toras, então eu preciso entender isso na minha floresta para que a gente possa iniciar essa avaliação. Bom, tem a floresta, eu sei o que tem lá dentro, como é que eu preciso levantar as informações? Nesse primeiro momento, então, nossa segunda pergunta vai ser, vocês têm um inventário florestal dessa área? Vamos trabalhar
vamos verificar o que vocês têm nessa área plantada, qual é a área plantada real, qual é o volume por hectare que hoje está disponível para fazer essa serraria? Vocês já têm esse número disponível? Muitas vezes, por muito tempo, e às vezes profissionais mesmo da área, levam o processo de floresta, o plantio, até seu 8º, 10º ano, madeiras reflorestadas, né, até um pouco mais, sem ter um inventário florestal, né? E principalmente pequenos e médios produtores. Os grandes produtores são obrigados a fazer isso. Bom, então qual é a área plantada de novo, né? Aqui é aquela pergunta, o volume por hectare, os sortimentos por hectare, isso tudo vai vir desse inventário. Volume por idade de plantio, incremento por ano. É importante porque nesse planejamento a gente vai dizer, bom, eu tenho disponibilidade de 100 mil cúbicos por ano ou 20 mil cúbicos por ano, né? Então esse inventário vai nos propiciar essa informação. Outra informação extremamente relevante para a determinação de projeto, de como é que eu vou montar minha serraria é qual é a minha localização, onde está a minha floresta e qual é o histórico de produção na região. Bom, essa região onde eu tenho minha floresta, ela já existem serrarias na região, existe algum início desse processo, alguém tentou fazer isso, não deu certo, ou é um cluster mesmo, é um polo produtivo que eu já posso me instruir conforme os meus vizinhos lá, né? E outro ponto importante de se avaliar sempre, quando a gente vai pensar numa serraria, é se existem mais florestas na região, porque muitas vezes a tua floresta não supre o teu processo quando ele começa a ganhar tração, né? Quando ele começa a produzir de verdade. Para quem vender? Bom, isso é uma pergunta super importante. Olha, Gabriel, eu tenho uma floresta, mas eu não sei para quem vender. Eu quero fazer uma serraria, mas eu não sei para quem vender. Bom, as avaliações aí nesse ponto começam pelo mercado. Então, a gente precisa avaliar o mercado local, se o raio logístico é pequeno, é grande, onde ele está localizado, né? Se o mercado é nacional, se tem possibilidade de exportação, é um ponto super relevante dessa avaliação inicial. Outro ponto muito relevante, e eu sempre gosto de levantar essa questão, é que a serraria vem agregada à biomassa sempre. A partir do momento que eu processo a madeira que está em floresta, eu tenho obrigatoriamente na minha serraria em torno de 40% até 60% de resíduos, que a gente chama, mas na verdade já não são mais resíduos, hoje são chamados de subprodutos, de biomassa florestal. O que é essa biomassa? A biomassa hoje é chamada de resíduo, é de cavaco também, a gente pode chamar, né, de cavaco de serraria, o resíduo da serraria, e ele é um subproduto vendável. Então eu preciso, porque imagina que 50% daquela minha madeira que entrou em toras virou biomassa. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, eu tenho para quem vender biomassa? Porque eu posso ter para quem vender madeira serrada, mas não ter para quem vender biomassa. E aí eu fico numa saia justa. Eu consigo serrar, mas não tenho como vender 50% da produção. Depois, outro subproduto é a serragem, outro subproduto é o cavaco. E entender para quem vender. Quais mercados? Mercado da construção civil, que está crescente, mercado de embalagem, que é um mercado que varia bastante, mas ele está sempre ativo. O mercado moveleiro, que também é muito interessante aí. Eu estou fazendo uma abordagem para qualquer floresta, não qualquer floresta plantada, né? Podendo ser pinos, eucalipto, teca, ou outro tipo ou outra essência aí, cedro, né? Mogno, como a gente tem já em desenvolvimento. Olha, ok, tudo certo, eu já vi o mercado, já vi a localização, já tenho um conceito lá da minha floresta de quanto de volume eu tenho. Agora é o seguinte, eu preciso cortar essa madeira, derrubar essa madeira na floresta, né? Colher a madeira na floresta, transportar a madeira para a serraria e iniciar o meu processo de serraria. Então, eu preciso pensar no processo intermediário entre a floresta e a serraria. Como eu vou fazer isso? Quem irá efetuar a colheita da madeira? Isso é um investimento próprio, porque aí eu preciso levantar esse investimento no meu projeto. Ou é uma operação terceirizada, eu tenho essa disponibilidade na região, eu tenho uma capacidade na região para me oferecer colheita terceirizada, eu posso simplesmente agregar um custo operacional nisso, ou eu sou obrigado a ter um custo de investimento, né, nesse processo e preciso me reorganizar para ter esse investimento. Muitas vezes, é muito comum, o produtor pensa na serraria e não lembra, assim, no primeiro momento, que ele tem que operar a colheita. E não é uma operação simples, ela precisa ter toda uma característica, que é a característica de processamento de madeira, de colheita de madeira. Então, a partir do momento que eu colho, transporto essa madeira, aí tem toda uma estrutura para isso, né?
descarrego no meu pátio da serraria, no meu projeto de serraria, estou pensando no fluxo do projeto, né? Até que eu consigo, nessa etapa, já tenho a solução dessa etapa, eu posso evoluir. Uma pergunta recorrente nesse tipo de projeto é: onde estará a serraria? Porque normalmente a área florestal está na fazenda, muitas vezes longe de um centro urbano. E o proprietário das áreas, isso é uma dor muito comum, se sente muito seguro em montar a instalação dentro da fazenda dele. Isso não é um caso que eu tenho trabalhado, muitos outros casos, que é muito mais interessante para ele montar dentro da fazenda. Bom, é interessante por ele ter a segurança de estar dentro da fazenda, já domina o processo dele, e também, em alguns casos, porque ele vai ter lá 50% de resíduos, né, ou biomassa, ou cavaco, como a gente falou, que não vão se transformar em madeira serrada. Então, em último caso, ele transporta somente 50% da madeira para o destino final dele. Bom, mas dentro da fazenda eu também tenho que avaliar, se for na fazenda ou na cidade, qual é a legislação que eu tenho ali naquela região que me supre em relação a isso. Eu tenho que levantar documentações, porque é um processo que demanda de licenciamento ambiental e uma série de outras informações. Eu preciso verificar se tem mão de obra disponível na região, se essa mão de obra conhece madeira, já viu falar, ou ela é de uma área totalmente diferente. Se a distância do consumo, tanto da biomassa quanto da madeira serrada, ela é viável, né? Porque eu preciso verificar, bom, se eu estou a 3.000 quilômetros de distância, talvez não seja viável. Eu preciso pensar numa outra alternativa, num valor agregado muito mais alto. E a segurança do próprio produtor, né? Ele prefere ter aquela. Muitas vezes ele começa com a equipe própria dele, ele está desenvolvendo com a equipe que já cuida daquela estrutura florestal, então ele inicia esse projeto dessa forma. Vocês podem perceber que eu estou abordando aqui um público, né, desse mercado que muitas vezes é investidor e passou a ser florestal porque percebeu que o investimento florestal era interessante, e no momento que ele foi comercializar essa madeira em pé, como floresta, não encontrou um destino que ele achou viável e pensou, então, em industrializar. Esse é o perfil desse cliente, né, desse tema que a gente está abordando aqui. Bom, eu consegui encontrar aquelas respostas, então agora eu vou determinar quais são os equipamentos e tecnologias que são relativos a esse processo. Eu preciso entender qual equipamento comprar, mas lembre, às vezes eu não sou da área, não sou do desenvolvimento desse processo, eu vou comprar equipamentos novos, vou comprar equipamentos usados. Eu preciso desenvolver o layout de uma serraria, criar o processo de produção desse negócio, por onde entra a madeira, por onde sai o resíduo. Nesse processo todo, eu preciso levar em consideração toda aquela base de informações que nós temos lá nos inventários. Então, imagina que a minha floresta disponibiliza mais madeiras para toras finas, até 25 de diâmetro. Então, eu tenho um projeto de serraria para ser estabelecido. Ou a minha serraria tem dois grandes grupos de madeira. Um grupo de madeira acima de 40 centímetros de diâmetro, e outro grupo de madeira para abaixo de 20, por exemplo. Desculpa. Outro ponto importante é essa relação do mercado com a tecnologia. O mercado que eu vou fazer a comercialização determina qual é o comprimento da madeira, por exemplo, que eu vou produzir. E essa madeira e a serraria precisa ser dimensionada para isso. Erros muito grandes que acontecem é quando, por exemplo, eu adquiro um equipamento de mercado que eu preciso de uma linha para comprimentos de 6 metros a madeira. E, na verdade, eu não tenho esse mercado, eu trabalho com mercado de madeira de 3 metros, por exemplo. É muito comum acontecer isso. Também o contrário acontece. Eu tenho uma oportunidade de negócio para madeiras estruturais de 6 metros e tenho uma serraria para 3 metros. Então, eu preciso desenvolver isso ao longo do projeto, avaliando as características da floresta, do mercado, da minha localização. Quais são os gêneros disponíveis, então, voltando ali no descritivo, né, o produto ser produzido, importante, mão de obra também, se eu vou automatizar mais ou menos, e experiência do produtor. Muitas vezes, quando o empresário investidor, ele pede, eu quero o equipamento mais moderno, mais automatizado possível para fazer minha serraria. Só que, em verdade, para esse grupo, principalmente até
não sendo um grande produtor, um produtor gigante, né, a automação ela tem alguns limites ainda e a gente é obrigado a utilizar mão de obra convencional e processos mais convencionais aí na operação. Outra coisa importante, bom, eu estou fazendo layout de máquinas para serraria, mas ainda preciso pensar nas máquinas do pátio, eu preciso de máquina do pátio, preciso de manipulação da madeira, descarregamento, carregamento, eu preciso retirar essa madeira da tora do caminhão, preciso colocar no estaleiro, no pátio, preciso manipular no pátio, preciso carregar minha serraria, preciso retirar a madeira ao final da serraria. Então, o conjunto de equipamentos que eu necessito é grande. Muitas vezes pode ser um conjunto de equipamentos até de um investimento bem alto. Depois, qual é a área necessária que eu preciso para fazer isso? Eu consigo fazer isso em 4.000 metros quadrados, eu consigo fazer isso em 1.000 metros quadrados. Qual é a área que eu preciso? Então, sempre é uma incógnita. E para responder isso, a gente precisa saber qual é o volume por dia que vai vir lá de encontro com aquele dado inicial do teu estoque, vai vir de encontro com a tua capacidade de máquina e vai vir de encontro com uma série de outras informações que podem corroborar para isso. Equipamentos e tecnologias ainda, a gente precisa pensar, e isso está muito relacionado com o mercado. Bom, a madeira vendida será vendida seca ou ela é vendida verde? Como ela será comercializada? Porque se ela for comercializada in natura, lá, recém-cortada, eu tenho, primeiro, um fluxo de caixa interessante, mas um custo de venda mais baixo. Uma liquidez maior nesse processamento. Eu posso secar ela ao ar livre? Pode. Precisa ter pátio e precisa ter condições para isso. Eu posso secar na estufa? Pode. Precisa de investimento e precisa de um mercado que pague por esse valor, né? Ou, além disso, eu preciso beneficiar essa madeira, passar ela para um processo secundário ainda, que é, por exemplo, aplainar essa madeira depois de serrada, seca e tudo mais. E ainda assim eu tenho que verificar a questão dos resíduos desse processo, que pode eu ter, em algum momento, algum adicional disso tudo. Outro ponto muito importante de como viabilizar isso, o que fazer nesse processo de planejamento, são os equipamentos de manutenção, né? Então, lembre que uma serraria é uma fábrica, ela pode ser uma serraria pequena, mas ela também tem um processo todo de manutenção, que começa desde a afiação das ferramentas. Então, para que eu possa serrar uma madeira, eu preciso de uma serra. Essa serra precisa ser afiada diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Então, junto com a serraria, eu preciso de um sistema de afiação. Então, toda essa casa de manutenções precisa obrigatoriamente vir nesse projeto. Muitas vezes, até vendedores aí do mercado vendem uma serraria e esquecem, ok, para economizar, a gente não colocou isso no teu projeto. Mas, no final, o cliente começa a operar, e aí, cadê a minha área de afiação? Bom, agora eu tenho que comprar essa área de afiação. E aí ninguém falou disso antes, né? Então começam a aparecer as surpresas. Manutenção das máquinas, importantíssimo. Se a manutenção é interna, se é externa, se eu tenho um prestador de serviço na região que pode nos ajudar, ou se eu tenho que montar uma equipe de manutenção dentro da minha área. Se eu estou na fazenda, é muito mais difícil, então eu preciso ter um almoxarifado de suporte bem feito, uma afiação de ferramenta bem feita, a manutenção das máquinas com um mecânico de qualidade. Depois, eu preciso ter sistemas de suporte lá, eu preciso pensar que eu vou ter uma esteira de resíduos todo o tempo trabalhando, que ela precisa trabalhar muito melhor do que toda a serraria. Sistemas de exaustão, às vezes, são necessários em alguns tipos de equipamento, e eu tenho que ter máquinas que me deem condições de trabalhar. Bom, quando começar, né, então, digamos que eu queira fazer essa serraria, eu tenho a floresta, eu estou com vontade, Gabriel, quero começar, eu vi que o mercado está bom, está pagando bem, nesse momento está ótimo para vender madeira serrada, as minhas árvores estão numa qualidade boa, quando eu posso começar? Bom, dos últimos projetos que eu tenho trabalhado, normalmente 1 ano entre planejamento e execução de projeto. Putz, mas é tanto tempo assim, eu pensei que conseguia fazer muito rápido. Hoje, para terem uma ideia, só para aquisição de equipamentos, os fabricantes estão trabalhando em torno de 180 dias. Então, os prazos estão longos, claro, por essa particularidade do momento, né? Mas, normalmente, isso leva um tempo. Então, entre planejar, executar e faturar, tem um ciclo aí a se preparar. E se a gente não tiver esse planejamento, lá na frente o erro pode causar um transtorno muito maior. Bom, então planejar as instalações, iniciar
a qualquer custo e aproveitar a oportunidade? Seria uma outra pergunta que eu faria. Bom, não, Gabriel, eu faço a qualquer custo, eu vou comprar máquinas aí e vou sair produzindo. Bom, pode fazer isso também. Aumentam os riscos, a tua manutenção pode aumentar, os teus custos também podem aumentar. E não vai deixar de algum momento tu ter que investir num equipamento melhor. Depois, disponibilidade de mão de obra, né? Eu preciso verificar se essa mão de obra está disponível e se eu tenho isso também. Algumas etapas do projeto aqui a fins de planejamento, né? Então, aqui, rapidamente, aqui só fiz um esboço de algumas coisas, né? Então, cotações preliminares, quais são os investimentos necessários. Nesse momento, o empresário vai dizer, puxa, eu pensei que eu gastava 4 milhões e eu estou gastando 6. Ou eu pensei que eu gastava 1 e consigo gastar 800, né? Ele consegue se balizar a partir daqui. Licenciamentos. Olha, eu estou numa área que é passível de licenciamento rapidamente. Então, eu vou fazer uma licença rápida, né? Ou vou fazer uma licença mais demorada, que demanda um projeto mais especializado. Preparo da área de terraplanagem. É uma área plana ou não? Eu já consigo entrar nessa área que já tem terraplanagem? Ou eu preciso fazer uma obra lá civil ainda, né? Instalações, infraestrutura periféricos, né? Edificações, construções. Um ponto muito importante nesse planejamento, se a gente tem instalações elétricas, né, disponíveis, se eu tenho uma rede elétrica lá favorável, porque muitas vezes eu estou operando numa área muito bem, muito legal, tem todos os pontos positivos, mas para que a energia chegue até a minha área rural, por exemplo, só nesse trecho de ampliação de rede de energia eu inviabilizo o projeto. Depois, compatibilização dos projetos, layout de serraria, pavilhão, compatibilização de tudo isso, né? E contratação de mão de obra, avaliação da região, etc. Testes preliminares, e aí uma série de outras coisas que eu ainda não coloquei aqui. Bom, hora de funcionar. Tudo isso deu certo, a gente vai começar a funcionar, a gente decidiu, já tem todos os outros pontos regulares aí no processo, e a gente vai fazer a serraria funcionar. Em projetos novos, existe uma curva de aprendizado, que nós chamamos, que ela acontece ao longo de 6 meses e podemos chegar até 1 ano, dependendo da mão de obra, da rotatividade, de como é o processo da empresa, se ela vai parar muito, se vai ter muita manutenção, etc, etc. Por que é importante levantar esses pontos para quem está querendo investir nisso? Porque muitas vezes o cliente já opera o projeto dele e imediatamente ele vai buscar aquela resposta, olha, eu fiz uma conta aqui e eu vou receber mês que vem 1 milhão do meu faturamento. Mas não acontece isso. Isso não acontece em lugar nenhum, na verdade. Então, é preciso ter uma curva de aprendizado. Qualquer grande projeto, ou pequeno, tem um tempo de aderência para o processo, para a tecnologia, para o método que vai estar sendo utilizando e até o treinamento das equipes, né? Mesmo equipes que tenham experiência na área madeireira, elas vão ter ainda um tempo de treinamento para aquele equipamento, né? Muitas vezes o treinamento de segurança, ele pode até dar uma segurada nesse processo, e ele precisa que seja assim mesmo, porque a gente existe em áreas de risco nos projetos também, né? Eu não coloquei essa avaliação, mas é uma avaliação importante. E depois, podendo chegar a 1 ano. Então, nesse tempo, eu vou produzir o máximo da minha serraria nesse tempo, pode até produzir, mas vou conseguir produzir todos os dias o máximo da serraria? Não, é muito difícil, porque é uma etapa de desenvolvimento mesmo. Outro ponto importante nesse tempo é o fornecimento constante de madeira. Então, lembre que eu falei para vocês lá no início do projeto, da avaliação, que eu preciso ter a garantia de que... Opa, vou voltar, desculpa. A garantia de que a madeira chega na minha serraria. Então, eu preciso ter essa colheita ou um terceirizado que me garanta isso, né? Ou até mesmo comprando madeira de um terceiro, né? Para que garanta, nos intervalos que eu não tenho madeira própria, que me abasteça. Então, o fornecimento constante da serraria é importante. E o outro ponto importante, que tem que pensar na hora de funcionar, é a garantia de venda. Não adianta eu ter minha equipe treinada, constância de entrega de madeira e o meu cliente não querer comprar, né? Putz, parou a venda agora. Para tudo, né? Para a cadeia toda para trás. Lembrando que eu tenho uma operação, às vezes, lá de 1 mês, processando o mês anterior, lá na colheita, né? Depois eu transporto isso, eu tenho o pátio com 10, 15 dias de estoque, depois eu tenho o processamento da própria serraria e tenho o meu estoque de pátio, possivelmente, ou um estoque estratégico para comercialização. Então, tudo isso está acontecendo e ele está muito ligado para vendas, né?
Buscar uma mão de obra local, né, sempre tendo essa visão, porque isso é uma troca constante depois que a gente começa a operar a serraria. Encontrar pessoas treinadas e mantê-las no processo, se a gente conseguir. Se não, a gente precisa treinar essa equipe e também manter a equipe lá dentro da serraria. Normalmente as serrarias são públicos, é uma mão de obra um pouco mais de menos especialidades, né? Uma mão de obra mais convencional, que a gente encontra em muitos lugares. Ele pode ser treinado rapidamente. Mas, por outro lado, também há uma rotatividade muito grande, porque dependendo do projeto, ele pode ser cansativo mesmo, tem um nível de estresse do trabalho ali, né, muito repetitivo, um trabalho pesado. Então, tem que encontrar as pessoas certas para o projeto e para a região, né? Então, é importante sempre, constantemente, ter uma equipe, uma estrutura, pensando nisso. E uma dica aqui importante é iniciar com uma equipe enxuta. Não comecem com uma equipe muito grande, porque não vai ter condições de treinar essa equipe. É muito difícil fazer isso. Agora, algumas dicas aí para finalizar, né? Antes de entrar nesse negócio, o investidor precisa... Eu estou só mexendo aqui a minha telinha. Então, antes de entrar nesse negócio novo, investigue o máximo possível e entenda a dinâmica do mercado. Lembre que os volumes de sua floresta devem manter um ciclo operacional viável. Se ele não mantiver esse ciclo, ele não permite que vocês tenham esse projeto, exceto que vocês possam comprar madeira de fora de alguém e assim poder, então, manter o projeto em andamento. Outra dica legal aqui, se possui venda para toras locais, às vezes é mais interessante iniciar uma operação de colheita, treinando tua equipe de colheita, vendendo localmente, depois que ganhar uma experiência no processo, inicia o teu projeto de serraria, né? Porque, às vezes, ou muitas vezes, né, quando a gente monta esse grande projeto de serraria e começa a operar a floresta, a gente percebe que a gente não tem condições de operar a floresta. Ou a gente vai ter que investir mais em equipamentos da floresta. Então, é importante ter essa expertise antes, e eu sempre recomendo isso, que aconteça, que tenha essa primeira etapa do processo. Isso é uma outra dica também legal. Muitas vezes, iniciar um processo industrial pode ser um desafio, né? Então, é um novo desafio no projeto daquele cliente, ou na vida daquela empresa, né? Devendo estar preparado para muito investimento e um prazo de retorno, às vezes, até indefinido. A gente faz um cálculo na prancheta, mas é como aconteceu agora. Todo investimento tem o seu risco, né? Então, a floresta, no passado, a gente dizia, bom, se não der nada, a floresta fica em pé, fica crescendo, tudo certo. Mas hoje a gente já sabe que ela não pode crescer acima de um padrão, senão ela perde a qualidade também, perde o valor, e ela não pode também deixar de ser comercializada nesse tempo certo, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Ao longo do tempo, as coisas precisam ser bem alinhadas. E depois que iniciar essa nova empreitada, não irá mais deixá-la. Isso aqui é um comentário até interessante, que o madeireiro, quando entra na veia, né, eu sempre escuto isso, depois que a madeira entra na veia, a gente não quer mais sair dela. Então, depois que iniciar essa nova atividade, não irá mais deixá-la. Irá ganhar experiência, encontrar todos os dias formas de potencializar o negócio. Então, isso é para animar agora, né? Parece que eu joguei um monte de água fria aí em cima da turma, mas, na verdade, é o padrão da SERF e do Gabriel ser muito realista com o que a gente está falando. E depois que isso tudo dá certo, quando a gente consegue fazer isso tudo dar certo, as coisas o resultado é muito melhor. E caso não queira fazer esse trabalho sozinho, pode contar com a SERF, né? Para ajudá-la a ganhar tempo, reduzir custo, e um projeto desse tipo, a consultoria representa menos de 3% do investimento total. Então, imaginem que um negócio que a gente está falando que pode custar um valor relativamente alto, ou não, né? E a tua floresta já tem um valor alto, a consultoria para esse projeto custa pouco. Então, aqui já é quase que uma propaganda nossa aí, para dizer que pode ajudar. E também, independente disso, a gente fica à disposição. Tá aí, Paulo. Meus dados estão aí, agradeço a todos pela audiência, fico à disposição, foi uma rápida apresentação, aí um drops, eu diria, do que é possível fazer para que possa desenvolver um projeto de serraria para quem tem uma floresta e não sabe como sair dessa. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Gabriel. Muito bom a sua palestra, muita informação. Muito obrigado mesmo. Tá todos os contatos do Gabriel, tá aí agora, você acabou de ver aí.
Então, se quiser entrar em contato com o Gabriel, estão seus contatos aí. E eu já quero fazer uma primeira pergunta para você aqui agora, Gabriel. O mercado está aquecido? Agora é o momento de se pensar numa serraria? Paulo, o mercado está muito aquecido, tá? Claro, quem pensou, quem já tinha um projeto iniciado há pouco tempo, já está saindo na frente, está conseguindo aproveitar esse momento, né? Surfar nessa onda, mas a expectativa é que o mercado continue aquecido ainda por muitos anos em função da falta de matéria-prima no mercado mundial e também todos esses movimentos de uso de madeira sustentável, né? De materiais sustentáveis. Então, a madeira é um caminho sem volta. A madeira serrada e qualquer outro tipo de produto de madeira, né, de floresta plantada, tem uma tendência de crescimento mundial. Você falava antes de serrar madeira de diâmetros maiores. Hoje você não tem essa facilidade de... Engasguei eu agora. De se encontrar madeira de diâmetro grande, né? São diâmetros menores. Como é que as serrarias estão se adaptando agora? Então, Paulo, o que tem acontecido é que em algumas regiões do Brasil ainda se encontra essa madeira com diâmetros maiores, idades maiores, né? Mas o sortimento caiu, o suprimento, na verdade, caiu muito realmente. As madeiras de menor diâmetro hoje possibilitam linhas de produção mais rápidas, inclusive, e projetos muito mais padrão, que o mercado está cheio deles. Agora, o que acontece? O mercado de venda desse produto, ele é muito commodity também, ele está muito ligado a poucos produtos e produtos de grande volume. Então, os valores agregados desse tipo de produto são menores do que ter uma floresta de múltiplo uso, que pode possibilitar outros tipos de materiais. Mas os produtores conseguem, sim, fazer uma serraria de boa qualidade e também vender esse produto no mercado. Olá, o Carlos Eduardo Silva Volpato perguntando: serrarias portáteis são viáveis? Ele é professor da UFLA de Lavras. Bom, Carlos, na verdade, para fins comerciais, ela é muito difícil de viabilizar. Ela pode viabilizar no caso de um produtor rural que tem algumas árvores, alguns indivíduos lá na sua propriedade e com pequenas produções. Normalmente a máquina dessa produz 2, 3, até 4 cúbicos por dia. Então, é muito, muito difícil viabilizar um negócio de serraria com uma serraria portátil, né? Outra pergunta que sempre me fazem, Gabriel, é a seguinte: serrar eucalipto tem problema? A madeira racha? Qual a diferença entre o pinus e o eucalipto? O eucalipto é viável? Sempre tem esse mito, né? Então, Paulo, isso era eu diria até que era um mito bem mais antigo. Hoje em dia isso está bem superado, né? Os processos já foram dominados. É que no passado não tinha essa expertise, né? Há 20 anos atrás aí não serrava eucalipto do jeito que se serra agora, mas o eucalipto hoje é dominado, os processos são bem conhecidos, é possível serrar, e a gente tem madeiras de excelente qualidade de eucalipto, principalmente quando elas atingem uma idade um pouco mais acima de 14, 16 anos, e o mercado está muito aderente a essa madeira. Hoje a gente está vendo aí construções lindíssimas feitas de eucalipto, né, em madeira laminada colada, em estruturais de madeira, nessa linha mesmo que a gente discute sempre de wood frame da vida, né? Então, ou construções com uso de madeira. Então, o processo de eucalipto já está dominado. É possível sim e é um grande negócio. Olá, tem a pergunta aqui da Ananda Virginia Aguiar, pergunta: parabéns pela apresentação. O mercado tem valorizado a madeira com melhor qualidade? Qual a sua opinião? Ô, Ananda, é verdade, sim, o mercado tem valorizado. Por quê, principalmente? Porque existe uma grande parte do mercado que está direcionando sua madeira para curtos ciclos de curto prazo, principalmente para papel, celulose e madeira de energia. E as serrarias aproveitam disso para fazer madeira. Então, essa madeira não tem uma qualidade, eu diria assim, não, ela tem muito nó, ela vai ter alguns defeitos, possivelmente ela não tenha a condição de uma madeira de alta qualidade. E o mercado de alta qualidade tem crescido, móveis sólidos tem crescido, o mercado lá fora é muito grande para madeira sólida clear, por exemplo. Os móveis hoje exportados por IKEA, fabricados no Brasil e aí fora também usam, IKEA é um exemplo, né, mas Tramontina e outros grandes players do mercado utilizam madeiras clear, já, e tem uma demanda bem interessante para isso. Você falou em madeira clear, tem que lembrar que, né, você tem todo um tratamento para você ter madeira para serraria. Não é qualquer árvore que você vai pegar e vai cortar em relação aos nós, né? Você tem que fazer todo um trabalho de desbaste, né? De desrama, desculpe. Desbaste e desrama, né?
antes de você pensar em ter uma madeira para serraria, não é isso, Gabriel? Isso aí, Paulo. Esse é um trabalho também de florestas um pouco mais planejadas, né? Então, fazer essa desrama e fazer um desbaste na floresta permite que que eu tenha mais madeira de alta qualidade no processo. Uma floresta antiga, com 20 anos, 25 anos, eu vou conseguir encontrar um percentual de madeira clear lá dentro dela, mas ele é pequeno, em torno de 10%. 10 a 15%. Quando eu passo para uma floresta manejada, eu passo isso para 30%, 40% às vezes. Então, é um ganho muito grande. Dependendo do projeto, é realmente importante investir nisso. A Vitória Stephanie, tá, parabéns, ótima palestra. A Vitória Stephanie está falando lá do Amazonas, né? Do Belém do Pará, né? É tanta gente aqui, quero mandar um abraço. Então, o pessoal aqui, ó, o Edilson lá da Embrapa, lá de Curitiba, a Joyce lá de Maceió, Alagoas, da UFAL, tem aqui o Lausemir Mondido de Paraná, Rondônia, o Pablo Senhor de Irati, Paraná, o André de Dois Vizinhos no Paraná, André Angel, a Eduarda de Alegre do Espírito Santo, a Luzia Silva de Americana, São Paulo, o Gabriel Biagiotti de Ribeirão Preto, a Cláudia Estrela está falando lá de Rivera, no Uruguai, o Tiago Henrique, bom dia de Três Pontos, Minas Gerais, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, e a Vitória Stephanie já está perguntando aqui, para se fazer uma serraria, existe algum tipo de madeira específica? Ela é de Belém do Pará. Na verdade, nós estamos falando de madeiras plantadas. Aqui no caso do norte, por exemplo, hoje é muito comum se encontrar mogno, cedro, mogno principalmente, né, e teca naquela região plantada, né. As serrarias que a gente está discutindo são basicamente serrarias de plantios novos, né, reflorestados, mas também ela deve conhecer muito bem como trabalham as serrarias lá no norte, né. É um projeto que se adequa a qualquer uma delas. Essa linha de raciocínio pode valer tanto para uma área nativa, né, uma área lá que foi direcionada para essa colheita, quanto para uma área plantada. O projeto é a mesma linha, né. A Danila Estevam, parabéns, excelente palestra, obrigado. Está falando de Botucatu, estado de São Paulo. O Adriano Ribeiro Mendonça, bom dia, ótimo evento. A UFES, de Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo. Tem gente do Brasil inteiro e da América Latina inteira, são sempre a média de 34 países da América Latina nos assistindo, e do Brasil e do mundo inteiro. Ontem tivemos gente do Paraguai, dos Estados Unidos, lá da África, e olha, Moçambique, tem muita gente do mundo inteiro nos assistindo. Muito obrigado pela audiência e eu queria agradecer a sua palestra, já estamos no horário. Gabriel, as suas considerações finais. Bom, Paulo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Esse seminário é muito importante, né? Esse evento é muito importante porque ele já gerou mudanças aí no país ao longo desses anos todos, e a gente sempre faz parte e quer colaborar com vocês. Então, aquele abraço, fico à disposição, meus contatos estão aí. Quando tiverem perguntas, necessidades, a gente está à disposição. Um grande abraço a todos e um grande evento aí. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado por mais uma belíssima palestra. Você está sempre parceiro, está sempre com a gente, sempre à disposição, sempre parceiro mesmo. Muito obrigado e sucesso aí na CERF, no seu grupo CERF, que é um grupo que está crescendo demais, que eu já estou sabendo dos detalhes. Depois a gente fala mais sobre isso num bate-papo que a gente vai criar já, quando a gente começar com o nosso novo site Mais Floresta, e vai estar no ar na próxima semana, exclusivo, novo em folha. E o nosso próximo palestrante já está na linha. Vamos então chamar a nossa vinheta, porque o nosso palestrante já está lá, esperando a gente. Guilherme, roda!